para a nossa exposição hoje. Diz assim a palavra do Senhor: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos, diz a palavra do Senhor. Irmãos, nós vivemos num tempo em que as pessoas focam muito naquilo que ela tem, naquilo que ela pode ter, naquilo que ela pode conseguir conforme as suas competências, as suas habilidades, né? Conforme o fruto do seu trabalho. E, dependendo de quem for, ela vai se definir a partir disso, daquilo que ela tem como bem mais precioso para a sua alma, aquilo que ela mais valoriza. Na década de 90, um cantor humorista, ele traz uma frase que vai despertar bem esse sentimento, o sentimento que as pessoas têm em relação ao dinheiro. Ele vai dizer que dinheiro não é tudo. O dinheiro não é tudo, mas é 100%. Esse cantor se chama Falcão, um personagem icônico, né? Engraçado, conhecido por ser uma pessoa engraçada, hilária. A música pressupõe isso, né? Que eu preciso ter dinheiro, riquezas, eu preciso ter bens para que, de fato, a minha vida faça sentido, tenha uma razão, para que eu tenha uma certa identidade, uma certa afirmação neste mundo, onde as pessoas estão voltadas a ter em detrimento daquilo que ela deveria ser. Ela é apaixonada pelas coisas deste mundo. O seu coração e a alma estão presas, arraigadas, ou melhor dizendo, enraizadas nas coisas que a traça corrói, destrói, as coisas que são perecíveis, as coisas deste mundo. E no começo aqui da epístola do apóstolo de Tiago, Tiago vai falar a crentes que deveriam ficar satisfeitos ao passarem por várias provações. Não somente uma provação, mas haviam várias provações aqui. Era comum o sofrimento entre esses crentes. Não porque eles queriam, ou porque isso os aproximaria de alguma forma de Cristo, mas porque homens maus infligiam sobre eles, pesava sobre eles a maldade, o sofrimento. Muitos experimentaram angústia. E aqui mesmo na epístola, vemos que esse sofrimento estava presente nas mãos daqueles que tinham posses, pelas mãos daqueles que eram mais abastados. Você vê isso no capítulo 2, no versículo 6. Você vai ver Tiago dizendo: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Veja, há um desprezo pelo pobre. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Veja, você tem aqui homens ricos pesando a mão sobre aqueles que eram menos favorecidos. Crentes tementes ao Senhor, sendo oprimidos. O capítulo 5
de Tiago, Tiago vai voltar a falar sobre isso no verso 4. Olha que interessante, esse capítulo 5. Veja a quem Tiago está dirigindo essas palavras. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Versículo 4, perdão. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido, com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Contra quem eles estão pesando a mão? A que tipo de pessoas esses homens abastados têm pesado a mão? Repare comigo, o verso 1 do capítulo 5 ainda. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas são corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido, veja a reclamação aos ricos, tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado quem? O justo, sem que ele vos faça resistência. Tiago está aqui censurando os ricos, os mais ricos. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando pelas desventuras que sobrevirão a vocês. Tiago está falando aqui daqueles que oprimiam os que estavam numa classe inferior. Dentro da epístola de Tiago, parece, irmãos, que muitos cristãos estavam sofrendo na mão de pessoas mais abastadas. Tiago havia dito que, apesar das provações, eles deveriam, esses considerados menores, os pobres, deveriam viver de forma alegre. Para viver de forma alegre, sendo oprimido dessa maneira, você vai precisar, eles iriam precisar da sabedoria. Não a sabedoria segundo o mundo, senão a sabedoria da parte de Deus. A sabedoria que vem da parte do Senhor para a vida deles. Nós vimos isso na semana passada. Sem a sabedoria que vem da parte do Senhor, não há como encarar as provações, os sofrimentos com alegria. Tiago está dizendo que, olha, há crentes pobres sendo oprimidos por homens ricos, mas estejam firmes diante dessa aflição, diante deste sofrimento. Esteja em vocês a alegria, não a alegria do mundo, mas a alegria que vem da palavra do Senhor. E no verso agora que nós vimos hoje, parece que Tiago vai mudar um pouco da situação aqui. Tiago vai mudar completamente o assunto que começou a ser tratado na semana passada. Os comentaristas vão dizer que Tiago é assim mesmo, parece com uma colcha de retalhos. Mas sabe uma coisa? Tudo faz sentido quando você considera cada parte, cada aflição que é evidenciada aqui, que é mostrada por ele, à luz da alegria proposta a nós pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua sabedoria. Nestes versos, Tiago vai trazer, irmãos, para nós um contraste entre cristãos humildes e os ricos, demonstrando que a verdadeira riqueza,
A verdadeira riqueza de um crente, seja ele pobre, seja ele rico, a verdadeira riqueza dele não está nas coisas do mundo, senão na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago vai mostrar que com Cristo, o pobre, aquele que pouco tem ou nada tem, aquele que é pobre, mas está junto ao Senhor, ele é rico. Ele é rico. A despeito da sua pobreza, a despeito das suas limitações, com Cristo, ele é rico. Ele é rico. O verso 9, reparei comigo mais uma vez. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Tiago vai falar primeiro aqui aos pobres. Aqueles que estão numa condição humilde. Na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para a língua grega, a palavra usada aqui para pobre ou para alguém que carece de recursos é a mesma traduzida aqui para humilde. É a mesma palavra. Quando Tiago fala aqui do irmão de condição humilde, ele está se referindo, de fato, aos pobres, aqueles que têm condições inferiores. A inferioridade aqui não se limitava apenas à questão de dinheiro, mas a situação aqui pode ser aplicada à condição de escravidão. Naquele tempo era comum. Ou ainda, pessoas que não tinham estudo, pessoas de determinadas profissões consideradas minúsculas, pequenas, de pouca relevância diante da sociedade. Humilde engloba todos esses aqui. Tiago dá aqui a estes irmãos humildes uma ordenança. O irmão pobre, o irmão de condição humilde, glorie-se. É uma ordem, é um imperativo aqui. Glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Ora, nos gloriamos em muitas coisas. Nos gloriamos na nossa capacidade intelectual. Nos gloriamos na nossa promoção diante de um trabalho. Nos gloriamos nas nossas habilidades para fazer as coisas acontecerem. Nos gloriamos em muita coisa. No entanto, o que Tiago tem visto aqui, a glória que ele tem visto aqui, é na dignidade do Senhor. Glorie-se no Senhor. A sua dignidade está no Senhor. Glorie-se no Senhor. A palavra aqui, dignidade, glorie-se na sua dignidade, traz a ideia de um local exaltado. A ideia aqui é de um lugar alto, de alguma coisa numa posição elevada. Essa é a ideia aqui. A NVI traduz preservando isso aí. Glorie-se na sua elevada posição. É capaz que algum irmão tenha aqui essa mesma versão bíblica. A nova versão internacional diz: glorie-se na sua elevada posição. Essa é a ordem que Tiago está dando aos pobres. Esta é a ordem que Tiago está enfatizando aqueles irmãos em uma posição humilde. O irmão pobre glorie-se na sua elevada posição. Outra palavra importante aqui no texto é gloriar-se, em que em outros lugares é traduzido como orgulho. Orgulhe-se. O orgulho geralmente tem uma conotação negativa, não positiva. Mas aqui é positivo. Há algo em que nós devemos nos orgulhar. Não é se orgulhar de você mesmo, das suas competências, das suas habilidades, senão o orgulho, um orgulho que vai elevar a sua posição. Como que isso é possível? Como que é possível uma ordem dessas?
a gente humilde e pobre. Irmãos, nós estamos em situação de dificuldades. Nós somos pobres. Não temos recursos. Como nos gloriarmos dessa posição elevada que Tiago narra aqui para nós? Veja como Tiago se dirige a eles. O irmão de posição humilde. Irmão. Ele começa chamando esse povo de irmãos. Os humildes de irmãos. Irmãos aqui como Tiago tratando alguém que creu em Cristo. Irmão aqui é Tiago tratando aquele que faz parte da família de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que se renderam a Cristo. Aqueles que correram para Cristo nas suas dificuldades, nas suas limitações. Eles foram apressadamente para aquele que pode socorrê-lo, para aquele que pode ajudá-lo. Irmãos, faz parte de um mesmo povo, de uma mesma família. Está aqui a glória dos humildes. Está aqui aquilo que você deve gabar-se. O irmão de posição humilde. Ele tem em vista aqui aqueles que se renderam a Cristo. Olha, o Evangelho de João diz que Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem feitos pertencentes à família de Deus. Nós somos adotados na família de Deus. Nós somos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Tiago está olhando para esses homens humildes e lembrando a eles a posição deles, o irmão de condição humilde. Ele não fala aqui simplesmente o pobre glorie-se, mas o irmão pobre ou o irmão humilde glorie-se na sua elevada posição. Ele não é irmão porque é pobre. Ele não é irmão porque é pobre. Ele é irmão porque está em Cristo. Não é a sua pobreza que dá a ele status de filho de Deus. Não são as dificuldades que eles passam, o que este povo passa, o que você passa, não são as suas provações que conferem algum status dentro da família de Deus. Mas Tiago escreve aqui para aqueles que são parte da família de Deus. Eles têm esse status aqui. São aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Por que razão? Simples razão. Por eles terem crido em Cristo. Por eles terem crido na pessoa certa. Por eles terem crido na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O humilde aqui, ele pode se gloriar, ele pode se orgulhar, mas se orgulhar da sua posição elevada em que ele foi colocado por Jesus Cristo. É por isso que o orgulho aqui não é um orgulho pecaminoso. Ele não se orgulha daquilo que é por conta própria, mas daquilo que ele é em Cristo, aquilo que ele foi feito. Isso é Cristo que confere a ele dignidade, que faz dele povo do Senhor, que faz desses pobres que estão experimentando privações, provações horríveis, que faz deles povo de Deus. É Cristo que confere a eles dignidade. Os que creem em Cristo, a despeito da pobreza, são ricos. Os que creem em Cristo, a despeito da pobreza, são ricos, são herdeiros de Deus. São co-herdeiros com Cristo, diz Paulo. Paulo diz que por causa de Cristo, estamos assentados em lugares celestiais, em Efésios 2. E essa é a posição aqui que Tiago está falando, está considerando. Glorie-se na sua elevada posição. Você é pobre, você não tem posses, não tem os recursos deste mundo, então lembre-se da posição que você tem no Senhor Jesus Cristo.
Olha que interessante, 2 Coríntios. Paulo vai demonstrar esse Jesus que confere aos crentes essa elevada posição, sendo ricos. Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza, aqueles que creem nele fossem ricos. Em 2 Coríntios, capítulo 8, o verso 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Em outra epístola, Paulo vai dizer que esse Deus de toda a glória, mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se assumindo a forma de servo. Ele aqui vai usar outra figura. Ele era rico e se fez pobre. Se em Paulo ele é considerado aquele que é Deus, que não julga com usurpação ser igual a Deus, se esvazia, agora ele era rico e se faz pobre. Se faz pobre por amor à sua igreja. Se faz pobre por amar o seu povo. É pela pobreza, pela humilhação de Jesus Cristo, desde sua encarnação até a morte, que você se torna rico. É por meio da humilhação daquele que é o Todo-Poderoso que você é colocado numa posição elevada. Se você olhar aí no capítulo 8, você verá a questão da oferta. Em 2 Coríntios. Reparei. Citei o verso 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Agora, repare a partir do verso 1. Porque você tem uma igreja que compreendeu e compreendeu bem o que o apóstolo Paulo está dizendo. Também, irmãos, veja, vos fazemos conhecer a graça de Deus, conhecida as igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. São irmãos pobres aqui. Irmãos pobres, mas com um coração generoso. Verso 3, porque eles testemunho eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Eles rogam ao apóstolo Paulo que possa participar dessa oferta generosa. E não somente fizeram como nós esperávamos. Paulo vai dizer, eles superabundaram, foram além. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em tudo, em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Não vos falo da forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do amor. Um amor generoso. Bem diferente do nosso tempo, onde os homens estão preocupados com o seu bolso recheado, avarentos.
Estes irmãos, entendendo a generosidade de Cristo que vem ao nosso socorro, agora eles expressam também essa generosidade em favor da igreja, ajudando a igreja. Por quê? Porque conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Eles sabem da posição deles em Cristo. Eles sabem no que tem que gloriar-se. Eles sabem qual é a dignidade deles. A dignidade deles está no fato de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso bendito Deus soberano, humilhar-se como um homem, habitar em nosso meio, e cheio de graça e de generosidade, alcançar um coração, um povo que é dele. Paulo, ele não vê pobreza e riqueza pelo prisma das posses e do dinheiro. O que nós lemos aqui é muito diferente do que nós vemos no mundo. Um mundo onde as pessoas muitas vezes querem olhar somente para o financeiro, para o seu próprio bolso. Um mundo onde as pessoas, os homens dizem, olha, eu não quero ajudar os outros. Eu não tenho que perder dando para outros. Mas aqueles irmãos que conhecem a sua posição em Cristo, acabam por se tornar-se generosos. Generosos. Os pobres, mesmo sendo pobres, tendo a Cristo, são ricos. Jesus é a sua riqueza. Jesus é o nosso bem precioso. É nele que devemos nos gloriar. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 17 e 18, Paulo explica o que Tiago está dizendo aqui. Paulo fala a mesma coisa de outra forma. Aquele, porém, que se glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Saiba quem você é em Cristo. Saiba que Jesus te colocou numa posição elevada. É isso que Tiago está ensinando aqui. Talvez você tenha buscado a sua identidade nas coisas próprias deste mundo. Talvez você tenha nutrido no seu coração e na sua alma que aquilo que vai conferir algum valor à sua vida são as coisas terrenas. Eu quero chamar a tua atenção para o fato de que, pensando assim, há muita gente ansiosa, triste. Há muita gente deprimida, justamente por não enxergar a sua posição diante do Senhor. Justamente por tentar se afirmar diante daquilo que o mundo tem a oferecer e não no Senhor. Onde você tem buscado a sua glória, dignidade, identidade. O que Tiago está mandando fazer aqui, irmão, é que o irmão de posição humilde deve gloriar-se na sua posição elevada em Cristo. Esse é o status. Essa é a nossa profissão. É isso que vai fazer com que tenhamos neste mundo felicidade e alegria. Então não busque sua identidade nem a sua alegria nas posses, nos status, na profissão, mas corra para Cristo, corra para o Senhor. Eu lembro uma vez que eu fui acompanhar um seminarista numa igreja e
ele tinha terminado, na verdade, o seu curso de seminário, já não é mais seminarista, né? Não foi ordenado, não é seminarista, e aí fica aquela brincadeira, o que você é então, né? E alguém foi chamar por ele, ele se sentiu ofendido, ele se sentiu diminuído, desprezado, porque ele não foi chamado de bacharel, de bacharel. Há muita gente assim. Há muita gente assim. Já aconteceu na igreja, no momento de apresentar os visitantes, alguém levantar e a pessoa atrás ficar baixinho, cochichando. Ele é vereador da nossa cidade, né? Promova ele. Ponha ele num lugar de destaque. Há muita gente assim. Querendo se afirmar. Não em Cristo. Querendo as glórias deste mundo, mas não as glórias de Cristo. Isso é triste. É claro que, num devido momento, os títulos importam. Se você está num estabelecimento e ali você tem alguém de importância maior, você deve considerar. Mas é diferente de você rogar para si mesmo um status, uma posição elevada. Se há de você se gloriar, se glorie em Cristo. Se glorie no Senhor. Se glorie no nosso bendito e amado Jesus Cristo. Ali está a sua identidade. Corra para Cristo. Mas há algo mais aqui, irmãos, que a gente deve considerar. É a tentação para aqueles que não têm posses. Para aqueles que muitas vezes passam por dificuldades e concorrem na tentação de murmurar, de lamentar, de esquecer aquilo que ela é no Senhor Jesus Cristo. Eu preciso lembrar a você, como cristão, que você deve ter, por motivo de muita alegria, o passar por várias provações. É Cristo que alimenta o nosso coração e a nossa alma. Cristo é suficiente para nós. A nossa glória é Cristo. E Ele basta. É suficiente. Ainda que me falte tudo nesta vida, se eu tiver a Cristo, eu tenho tudo. Há algo mais importante aqui. Uma aplicação ainda neste ponto. Tiago aqui não está negando a realidade da pobreza. A pobreza é real, a pobreza ela existe. Ele não está aqui ordenando os crentes pobres que promovam uma revolução do proletariado para mudar de vida. Porque se eles mudarem de vida, financeiramente falando, se eles mudarem de vida sem Cristo, não adianta nada. Não é pecado se esforçar, trabalhar, buscar um melhor salário, não é pecado. O pecado é buscar identidade nessas coisas, é achar que só vai ser feliz quando tiver isso ou aquilo. Isso sim é pecado.
Portanto, encontre conforto em Cristo, contentamento em Cristo, porque Ele basta. Quando você vive sabendo quem você é na pessoa de Cristo, sabendo que deve fazer todas as coisas para a glória de Cristo, fazer todas as coisas a fim de que o nome de Cristo seja honrado, glorificado, você vai se dedicar àquilo com alegria, com prazer, com contentamento na alma. Mas em Cristo, se a sua condição não melhorar, porque é uma possibilidade, se trabalhar e as coisas não caminharem bem, não melhorarem, em Cristo, se a condição não fluir bem como planejado, você vai saber qual é a sua verdadeira riqueza. Se a condição não melhorar, você vai permanecer feliz, sabendo que está fazendo tudo para a glória, para o louvor do nome do nosso Deus. E para estar em Cristo, irmãos, é necessário que se reconheça a sua pobreza espiritual. É por isso, meus irmãos, que há pessoas que financeiramente falando são pobres. Acham que merecem as benesses deste mundo, desfruta daquilo que há de bom e melhor, mas são pobres, miseráveis. Esses não têm do que se gloriar. Esses não têm riqueza. Estes amargarão um eterno vazio, ainda que tenha tudo na vida. Não tem nada. Não ter Cristo é não ter nada. Não estão numa elevada posição. É preciso reconhecer, irmãos, que nós, diante do Senhor, somos pobres, cegos e nus. Há uma miséria que pesa sobre nós a parte de Cristo. Nada neste mundo pode salvar a nossa alma desta miséria. Nada neste mundo pode trazer alívio ao nosso coração e à nossa alma. Sermão do Monte, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no versículo 3 diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres, os miseráveis, os carentes, os necessitados, agora relatado como os bem-aventurados. Por que isso? Porque toda a riqueza dele, todo o bem que ele tem, é Cristo. É deles o reino dos céus. É para esses os reinos dos céus. Os humildes de espírito, para aqueles que reconhecem sua condição espiritual diante do Senhor. Agora, se você já creu em Cristo, se você já foi comprado por Cristo, já faz parte da família de Deus, você pode gloriar-se. O fato aqui não é ser pobre, não é ser rico. Não é ser patrão ou empregado. Não é ter uma profissão destacada ou uma profissão humilde. O fato aqui é a nossa posição diante do Senhor, a nossa riqueza. A nossa esperança não pode estar numa conta mais cheia ou menos cheia. A nossa esperança está em Cristo. A verdadeira riqueza nossa está nos céus. A nossa verdadeira riqueza é o Senhor Jesus Cristo. Mas há um segundo ponto aqui que Tiago traz. E neste ponto ele vai dizer que o rico é pobre. No primeiro ele diz que o pobre é rico.
Agora ele diz que o rico é pobre. O rico é como um mendigo. O rico aqui é aquele que tem de tudo nesta terra, mas não tem Cristo, então ele não tem nada. Se é verdade que com Cristo o pobre tem grande riqueza, sem Cristo o rico é um miserável. Veja os versos 10 a 11 de Tiago. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta como o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago escreve aqui em forma de paralelismo, algo semelhante ao que acontece nos livros de Provérbios. São sentenças colocadas para contrastar um assunto ou para enfatizar certo assunto. É um recurso de linguagem aqui que serve para estabelecer contrastes. Tiago está aqui contrastando o pobre com o rico. Ao que tudo indica aqui, o rico do nosso texto não é crente. Tiago não está falando aos crentes ricos da igreja. Parece ser aqui uma espécie de profecia contra os opressores, contra os ricos. Tem algumas evidências para isso. Primeiro é que Tiago vai começar assim, falando dos pobres. O irmão, porém, de condição humilde, pobre. No entanto, quando ao rico ele diz, e o rico na sua insignificância, ele não o chama aqui de irmãos. Ele não identifica os ricos aqui como irmãos como ele faz com os irmãos de condição humilde. Simplesmente ele diz, o rico. É o mesmo rico que nos outros versículos ele diz que oprime os pobres e que serão julgados por Deus. No paralelismo, Tiago está dizendo que o pobre deve se gloriar na sua dignidade e na sua alta posição. E o rico também aqui deve se gloriar, mas gloriar-se na sua insignificância. A palavra traduzida aqui por insignificância é a mesma que foi traduzida no versículo anterior para a expressão condição humilde. A mesma palavra. Refere-se à mesma pobreza. Nível de pobreza. A mesma palavra, mesmíssima. Isso é importante, porque Tiago está dizendo, o humilde glorie-se na sua dignidade e o rico glorie-se na sua humildade. E que humildade é essa que Tiago está falando aqui em relação ao rico? Tiago está tratando aqui, irmãos, de forma irônica, exortando os ricos para que, em vez de gloriarem-se na sua riqueza, se gloriem na sua insignificância, na sua pobreza, na sua humildade. A ideia é, vocês podem ter tudo, vocês podem ter do bom e do melhor desta terra, mas sem Cristo vocês não têm nada. Então não se gloriem naquilo que vocês têm, vocês não têm nada. Tiago faz esse contraste para mostrar que, apesar de toda a riqueza diante de Cristo, eles eram miseráveis, eles não tinham nada para oferecer. Toda a riqueza em que eles se gloriavam não poderia salvá-los. O que temos aqui é parecido com aquilo que encontramos em Lucas 12. Do verso 13 ao verso 31, a parábola do insensato. Repare lá.
Veja o que nós temos aí. Um homem, no meio da multidão, se dirige a Jesus dizendo: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus, então, naquele momento diz: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O problema aqui não era a partilha da herança. Jesus diz: a vida do homem não consiste nisso, na quantidade que ele tem. Cuidado com a avareza. E ele conta a história de um homem rico. O campo de um homem rico produziu com abundância, diz o verso 16, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ele tem um problema agradável aqui. Seus negócios estão indo bem. A fartura. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. E o que é que Deus diz para ele? Louco. Louco. Esta noite perdirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É sobre isso que Tiago está falando. Tiago não está falando contra a riqueza em si, mas contra a confiança na riqueza, contra o entendimento de que, porque eu tenho, está tudo garantido. Estou seguro, estou amparado naquilo que eu tenho. A identidade do rico aqui é definida pelas posses, por aquilo que ele tem. Eles acham que tem tudo, mas não tem nada. Tem a abundância dos bens, mas não tem o Senhor. Tiago está ilustrando isso. E aí afirma no versículo 10, na parte B: o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tiago não está falando de crentes aqui, ricos. Tiago está falando dos ricos ímpios. Porque o final destes ricos aqui é um final tenebroso. É assustador, como nós lemos em Lucas. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não tem a Cristo, está perdido. Com toda a riqueza, com todo o conforto deste mundo, ele não sairá ileso. Meus irmãos, um dia todos os homens estarão diante do tribunal do Senhor. Pobres e ricos, todos estarão diante do tribunal de Deus e prestarão contas de tudo aquilo que fizeram. E aí não vai importar se você foi rico, não vai importar se o cabra é famoso, se ele tem boa fama, nada vai importar. Não vai importar se ele é alguém que contribuiu muito para este mundo, para a tecnologia, não vai importar nada disso. Não vai importar a condição financeira que ele desfruta. O que vai importar naquele dia é se você foi encontrado em Cristo ou não.
se você foi achado, se você foi unido pelo Redentor. Isso é que importa. Há muita gente procurando sentido para a vida nas coisas perecíveis deste mundo. Mas se você está em Cristo, as coisas deste mundo ganham um novo sentido, significado. O que estamos falando aqui, irmãos, é algo que vai para muito além de ter. É algo que diz respeito a ser aquilo que você é na pessoa bendita de Cristo. Eclesiastes 2, verso 24 e 25 diz que nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze do bem do seu trabalho. É bom. Trabalhou duro, se dedicou, o Senhor abençoou, prosperou, goze do bem do seu trabalho. No entanto, diz ele, vi também que isso vem da mão de Deus. Saiba que isso vem do Senhor. Pois separado deste, diz o autor de Eclesiastes, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Quem pode? Salomão contempla e diz, é bom trabalhar e gozar do fruto do trabalho. É bom comer. Gente, comer é muito bom. Beber é bom. Gozar do fruto do trabalho é bom. Mas tudo isso vem da mão do Senhor. Fora isso, inútil será levantar cedo, dormir tarde e comer o pão que penosamente grandeaste, se o Senhor não for a razão da nossa vida. Sem o Senhor, tudo é vaidade. E esta é a tônica de Eclesiastes. Lembrando que Tiago se escora bastante nos livros de sabedoria. Eclesiastes 2:26, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto, diz ele, é vaidade correr atrás do vento. É o que Tiago está nos ensinando aqui. Que a verdadeira riqueza, a nossa verdadeira riqueza, sobrepuja a comer, beber, se alegrar, se divertir nesta terra. A verdadeira riqueza está em Cristo. Há um último texto que eu quero deixar aqui. Em Provérbios 13:7 diz, a quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. Interessante, né? A quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. E quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Você é pobre ou você é rico? Eu falo aqui para homens e mulheres que vivem uma vida confortável. Assim a gente crê. No entanto, a sua maior riqueza, aliás, a sua comida e bebida, é Cristo Jesus. Ele para nós basta. Ele é para nós